Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Este é o programa de número 284. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Não muito bem. Não muito bem? Não muito bem. Anda meio cabisbaixo aí. Muitas dúvidas, dúvidas. Então estamos bem, né? Porque as dúvidas estão chegando, é sinal de que alguém ainda na face da Terra nos ouve. Tá certo? Na realidade, para quem está ligando pela primeira vez, o programa se destina justamente, primordialmente, a tirar dúvidas de informática. Obviamente, como efeito colateral, nós divulgamos muitas dicas dos próprios ouvintes. Virou quase um fórum, né? Isso daqui, né? Você pode fazer contato com o programa, aliás, pode não, deve fazer contato com o programa exclusivamente através da internet, através do e-mail. O endereço é? É o info@redeeldorado.com.br. No assunto, escreva Plug Eldorado, assim você será diferenciado de um spammer. No corpo do e-mail, coloque todas as informações das perguntas e a sua assinatura, que pode ser um pseudônimo. E, por favor, não anexe anexos. Não anexe anexos. Não anexe anexos. Tá certo? Porque a gente não vai poder abrir, porque inclusive a caixa postal não é nossa, é aqui da Rede Eldorado, né? Tarcísio, nós temos algumas dúvidas e algumas dicas extremamente importantes. No programa passado, e nesse programa nós estamos no programa número 284, eu falei que o Marco Antônio Aleo tinha mandado uma dica e faltou assinar. Não, ele mandou a dica, mas a gente não tinha lido. Nós vamos ver agora porque essa dica é realmente importante. Tem um jogo, eu suponho que seja um jogo, chamado Simulador de Defeitos.rar. Diz o seguinte, você vai jogando e você tem uma pergunta que fala a respeito de um defeito de um computador, certo? Simula um defeito. Certo. Se você acertar o diagnóstico, você ganha uma parte de um PC virtual, então ele vai crescendo o teu PC virtual. Então é um jogo. É um jogo. É um jogo. É como aqueles joguinhos, como é que chama aquele Carbon Speed, uma coisa assim. É um joguinho de carros que você começa competindo lá com um monte de feras do joguinho com um carro relativamente modesto, mas à medida que você vai ganhando competições, você vai ganhando dinheiro, né, devido justamente às suas vitórias. E aí você tem condições de melhorar o carro. Aí você vai incrementando o carro e, obviamente, aumentando as suas chances de ganhar novas competições, né? Agora, quem diz aqui o Marco Antônio... Need for Speed. Need for Speed. Need for Speed, o nome do joguinho. Tem até em celular e tal. Segundo o Marco Antônio, ele é disponibilizado esse jogo pela Intel e tem como objetivo justamente fazer o usuário resolver sozinho alguns problemas de seu computador. Inclusive, é muito interessante para aqueles que desconhecem todo o vocabulário de alguns técnicos, porque normalmente o técnico vem e fala, olha, é a minholeta da grampola que coisou a nhanha, e o cara não sabe do que eu estava falando. Não sabe o que é minholeta, no que é grampola, a memória RAM da nhanha, ele não tem a menor ideia de quanto possa ser, tá certo? Agora, diz que basta baixar e descompactá-lo, porque o final dele é RAR, né? RAR é como se fosse zip, né? .zip, né? Exatamente. Ele é sensacional, pois podemos fazer diagnósticos de hardware e software. Com detalhe, se for mexer na parte de hardware, ele diz para desligar o seu PC virtual, senão o diagnóstico estará errado. Olha que sim, é legal, um bom simulador aí para quem quiser aprender um pouco da arte e da informática. Onde que ele é encontrado, Tarcísio? Pois é, o endereço, na realidade, é um endereço de um depósito, né? Estranho, é um depósito de arquivos. Alguém foi lá e colocou ele ali, talvez até na hora que você ouvir esse programa, talvez ele nem esteja mais lá, né? De qualquer forma, é um simulador de defeitos.rar, o nome do arquivo. Ele, pelo menos no momento que esse e-mail chegou, estaria disponível em easyshare.com. Esse easyshare é easy, E-A-S-Y, tracinho, e o share é share.com, bem, e a página a partir da qual é um número que identifica essa página, anote aí, é 19 07 84 40 90. Repetindo. 19 07
84 40 90. Vamos fazer uma coisa, Tarcísio, dá uma entradinha para ver se ainda está lá. E Isso. se estiver, a gente faz um infodrop. Fazemos um infodrop a respeito. Né? E ele nos envia essas doações alviverdes. Avante palestra! É isso assim que termina. Exatamente. Termina Avante palestra. O que mais que temos aqui? Temos aqui. Sim. Professores, diz o Carlos. O programa é muito bom. As informações... Carlos com K. As informações são importantes e bem fáceis de captar. Que bom que a gente, pelo menos como professor, consegue ser um pouco didático. A forma alegre de informar é diferente e interessante. Você é alegre, Tarcísio? Eu sou feliz. Você é feliz? Eu sou feliz. A gente ultimamente que anda meio cansado, mas felizes. Cansado porque a gente está trabalhando muito, mas estamos felizes, tá tranquilamente. É isso. Eu estou muito feliz com a minha esposa, que é loira, e tem uma certa diferença de idade, mas há muito tempo atrás eu falei para ela, olha, vamos casar, mas você já fez as contas sobre a diferença de idade? Como ela é loira, estou fazendo as contas até hoje, então meu casamento continua feliz tranquilamente. Eu também, estou muito feliz com a minha esposa. Que também é loira. Isso, que também é loira, e com a nossa fé também. Tá certo. Diz, mudei meu navegador de Internet Explorer para Mozilla Firefox e não me arrependi. Carlos, eu também não me arrependi. Eu também estou muito feliz com o Mozilla Firefox. Agora vem a minha pergunta. Para que serve a tecla Scroll Lock do teclado? Boa pergunta. Nem sempre ela funciona, né? Você já notou isso? Sim. Que é o seguinte... É uma herança do DOS, né? É uma herança do DOS. O scroll é um comando, na realidade, de rolagem de tela, né? Quando você aperta a tecla... ou melhor, os cursores, né, as teclas de cursor, que são a setinha para baixo ou para cima, ou então o page up e page down, você consegue fazer a tela rolar virtualmente, né? Ela rola para cima ou rola para baixo. Ela vai sumindo para a parte de cima ou sumindo pela parte de baixo, dependendo do sentido de rotação que você está imprimindo. Tanto esse é o scroll. Os manuscritos do Mar Morto estão na forma de scroll, porque são rolos, né? São rolos de pergaminho, né? A Torá também é assim, né? A Torá também, só que é um scroll horizontal. Horizontal. Né? Se rola de um lado para enrolar da direita para a esquerda. Exatamente. Então. Mas de qualquer forma, isso é o scroll. Agora, muitas vezes, por uma questão de conveniência, existe a opção do scroll lock, que obviamente só será ativada se o software a previr, né? Quer dizer, se houver uma previsão no software da possibilidade do usuário apertar a tecla Scroll Lock, aí o que acontece? Aí a tela, ela fica parada, ou melhor, vamos supor que você esteja lendo um texto. O texto fica parado em uma determinada posição e a janela é que rola para cima ou para baixo. Ele acaba dando uma invertida em relação a isso. É mais ou menos o equivalente, só para você ter uma noção. Você já usou esses mouses? Hoje em dia todos eles são assim, que tem 3 botões, clicando o botão central do mouse. Sabe onde tem a rodinha? Sim. Aquela rodinha é a rodinha de scroll do mouse. Imagina que você esteja lendo um texto muito longo na internet que não ultrapassa o fim da tela. Que não coube na tela, tá? Em vez de você ficar clicando naquelas barras laterais de scroll, você pode usar aquela rodinha, né, girando num sentido ou no outro, para fazer a tela rolar para cima ou para baixo. Para simular o scroll lock, você pressiona a rodinha, como se ela fosse realmente um botãozinho num determinado ponto da tela. Você pressiona. Aí ele vai travar na tela, indicando até através de um símbolozinho, ele vai travar aquele ponto da tela, e aí na hora que você simplesmente jogar o cursor para cima ou abaixo daquele símbolo que significa que travou, ele vai fazer o scroll sozinho. Você não precisa mais rodar a rodinha ou usar barras de scroll. Ele faz o scroll automaticamente, bastando para isso você colocar o cursor acima ou abaixo daquele símbolo que indica o travamento ou o scroll lock. Tá? Eu imagino que a tecla Scroll Lock tem exatamente o mesmo. E se não me engano, quanto mais longe que você põe abaixo, mais rápido ele gira. É isso mesmo. Temos uma dica aqui interessantíssima do Oswaldo Silveira. Oswaldo sabe, como muitos ouvintes sabem, que nós temos muitíssimos ouvintes que são deficientes visuais, que trabalham com computador, muitos deles ganham a vida trabalhando no computador, e obviamente precisam de recursos de maneira que o que está escrito na tela e que um vidente veria
tem que ter um software que faz com que aquilo seja falado de maneira que o deficiente visual, ao invés de ver, esteja ouvindo o que está na tela. E tem um aparelhinho muito interessante que chama KNFB Reader. Olha só. O que ele faz? Se você apontar esse aparelhinho para a tela ou para algum texto, para uma página, ele é do tamanho de um celular. O que ele faz? Ele fotografa aquele texto que está dentro do campo de alcance dele e emite o que está escrito por voz. E lê. Lê por voz aquele texto. Olha só, hein? Olha, esse aparelhinho para mim é assim uma maravilha da tecnologia, porque na realidade o que ele é? Ele é uma câmera fotográfica digital que tem embutido... que tem embutido um software de OCR, sim, porque ele tem que pegar aquela fotografia e o texto, né? Entender o texto, entender os códigos do texto. Entender os códigos do texto. E após entendidos, ele tem que ter um programa de speech, né? De discurso, que pegue aquele texto e transforme aquilo em som audível, né? Num discurso. Então é realmente um aparelhinho, eu diria, de altíssima tecnologia aí. Agora, o Oswaldo Silveira dá até o endereço aqui. Você encontra em www.knfbreader. O reader é leitor. E esse KNFB é K de quilo, N de novembro, F de Fox e B de Bravo. KNFB Reader. Aliás, associado a essa dica, né, do Oswaldo Silveira, tem aqui uma dica, na realidade, do Armando Matias, engenheiro, que mora na cidade de Santo André, próxima vizinha aqui de São Paulo. Ele sugere algumas soluções trogloditas para aquele problema do professor Tarcísio, ou seja, aquele meu problema de conversão de áudio MP3 diretamente para texto, né? Se os ouvintes estão lembrados, não é nem um problema, é só uma curiosidade que eu tenho. Basicamente, deixa eu explicar uma coisa. Existe muito software desse que o Tarcísio falou, Speech, que se você der um texto para ele transforma em voz. Exatamente. Tá certo? E o que o Tarcísio quer é exatamente o contrário. É o contrário. Se você der um arquivo de voz, de áudio, mas que obviamente corresponda à narração, a um discurso, enfim, não é um arquivo de música, mas imagine que você grave isso que eu estou falando agora, né, transforme isso depois, e o computador depois, um arquivo digital no formato MP3. Aí você pega esse arquivo MP3, que tem toda essa fala minha e do Perluide, e ele consiga reconhecer nessa fala códigos de texto e traduza isso para texto, né? Ou tinha aquele fazendo a literal transcrição do arquivo de áudio, né? Que é uma coisa muito comum, por exemplo, em jornais. Né? Nos jornais é muito comum as pessoas pegarem essas entrevistas que foram feitas pelos repórteres e ali com um fonezinho de ouvido, e o cara vai ouvindo a entrevista e digitando, fazendo a transcrição da entrevista para um arquivo de texto, que obviamente depois será publicado no computador. Só que isso é feito por um ser humano, e o Tarcísio quer que seja um computador. Isso, que exista um software, já que existe softwares de reconhecimento vocal, tipo aquele Via Voice da IBM, né, que você fala no microfone e ele digita. Então é um software de ditado, né? Você faz literalmente um ditado através do microfone do computador e ele digita, ele vai digitando aquilo. Então eu imaginei que pudesse existir um software que, em vez de você digitar, você já pegasse o arquivinho pronto MP3 e ele entendesse esse arquivinho como, entre aspas, um ditado, como faz o Via Voice, e transformasse isso num arquivo de texto, né, fazendo a transcrição. Isso seria o sonho de todos os jornalistas, né, que ficam horas e horas fazendo transcrições de entrevistas. E o Armando, ele nos sugere aqui algumas soluções trogloditas, né, como ele diz. Ele diz que esperava até que surgisse alguma solução elegante para fazer essa conversão, algo como um programa que fizesse o serviço diretamente, ou ao menos um programa que se relacionasse, ou se redirecionasse, melhor dizendo, a saída de áudio para a entrada de microfone. O que acontecia no DOS, no antigo DOS, onde se podia redirecionar a tela para a impressora ou o teclado para um disco. Bom, mas não surgiu nada. Então ele vai sugerir algumas
vamos dizer, paus e pedras. Paus e pedras, algumas sugestões trogloditas, segundo ele. A primeira solução, e sem dúvida a mais uga-uga de todas, né, a mais troglodita, seria tocar o MP3 em algum player, tipo Windows Media, Winamp, Audacity ou coisa parecida, aproximar o microfone das caixas acústicas, né, fácil de fazer, difícil de funcionar, segundo ele. E aí, será que um software como o Via Voice suportaria tamanho desaforo? Tanta distorção? Né? Quer dizer, aí ele usar o próprio som saindo das caixas acústicas, captado pelo microfone, e acionar um software do tipo Via Voice. A dúvida dele é se o Via Voice ia suportar tamanho desaforo. Tá, bom, essa seria uma ideia. A segunda solução, paus e pedras e agora chicote, segundo ele. Para reduzir as perdas e distorções, que tal um cabo? Alguns diriam até que é uma gambiarra. Um cabo que faria uma ligação direta da saída de áudio da placa de som diretamente para a entrada de microfone, usando algo como 2 conectores do tipo P2, né, mini P2 lá. Isso reduz apenas as distorções, mas não as elimina. E a terceira solução, troglodita, não tão suave, tentar redirecionar o áudio pelo microfone, por software, modificando o Windows. Bom, mas aí se bate de frente com os mamutes da Microsoft, com seus programas gigantes, lentos, ineficientes e mal documentados. Normalmente, por mais que se grite uga-uga, você acaba sendo mesmo episoteado e esmagado pelos mamutes. Bom, está sugerindo aí, mas a minha pergunta continua no ar. Eu já recebi algumas ideias, né, eu estou testando, mas a ideia original é essa. Algum software que pegue o MP3, ou um arquivo WAV mesmo, não importa, diretamente e transforme isso em arquivo de áudio. Eu já recebi uma dica, mas eu não consegui fazer funcionar. Quem sabe você, ouvinte, tem alguma dica a respeito. É o desafio lançado aqui. Você sabe que essa última sugestão dele teria, inclusive, se algum programador se põe a arregaçar as mangas... Eu acho que sim. Teria até uma coisa interessantíssima. Sabe qual, Tarcísio? Que se for via software diretamente, o MP3 não precisa tocar em tempo real. Sim. Ou seja, você pode pegar uma gravação de um repórter de meia hora e transcrever em 3 minutos. Sim, sem dúvida. Entende? Sem dúvida. Se for via software diretamente, não há necessidade dessa intermediação do som. É um arquivo de conversão mesmo, né? É um arquivo de conversão, tá certo? Exato. Quer dizer, ele lê os códigos e manda ver, né? Exatamente, quer dizer, se isso fosse desenvolvido, digamos assim, né? Rubens Colonese. Fiquei um tempo fora do ar, sem o computador, pois o mesmo deixou de funcionar. Hoje entrei no site para saber notícias e ao entrar no Infodrop, não obteve sucesso, pois ele diz que está totalmente diferente daquele que ele conhecia. Realmente, já faz tempo mesmo, Rubens, que você ficou fora do ar. O site que contém os Infodrops, o www.intermatica.org, já faz um certo tempinho aí, eu diria... Mais de 6 meses, com certeza, né? Pelo que ele foi totalmente... Já estamos indo para um ano, que ele foi totalmente remodelado. Tá? Ele está pedindo para saber como proceder. Cuidado, antigamente você entrava no Infodrops como sendo www.intermatica.org / e tinha mais alguma coisa. Isso. Agora, veja bem, Rubens, você entra direto em www.intermatica.org, aí vai aparecer aquela página. À direita, em cima, tem um campo de busca, tá certo? Onde você dá o número do Infodrop que você quer pesquisar, ou alguma palavra-chave para pesquisar. E à direita, mas mais embaixo, você tem as categorias de Infodrops. Ou seja, você quer saber alguma coisa sobre mapas, então tem a categoria mapas, etc. Aí você se organiza dessa forma, tá certo? É diferente, mas cá entre nós ficou muito mais fácil agora, ficou mais bem organizado, mais profissional, mais fácil de achar as coisas que você está procurando por ali, e tem ali até um visual melhor, mais agradável, né, para você poder observar ali com mais detalhes as dicas que são dadas ali nos Infodrops que vão ao ar. São esses boletins, né, de dicas que vão ao ar aqui pela programação da Rede Eldorado. Tarcísio, temos tempo ainda para mais uma dúvida? Sim, temos bastante tempo. Pode até uma dúvida comprida aí.
temos bastante tempo ainda no primeiro bloco aqui do programa de hoje, insistindo que é o de número 284. Eu acabei de ler um e-mail aqui. O Tarcísio está sendo apelidado de VV. VV? Velvet Voice. Velvet. Voz de veludo. Velvet Voice, olha só. Velvet Voice. Bom, então. E o Blue Eyes. Blue Eyes, de Vivian Blue Eyes. Queridos Pierluigi e Tarcísio, o Blue Eyes está no rádio. Então ele está voltando a 1981, quando fez cursinho. Certo. E diz, você, Pierluigi, não se alegrava com o exemplo do pipi do astronauta que não descreveu o arco de parábola. Que história é essa? Eu falava que quando o astronauta está em órbita, em estado de imponderabilidade, sim. se ele for fazer xixi, sai reto, não forma um arco de parábola. Sai retão, é verdade. Sai retão, tá sai certo. Retão, né? Aliás, problemas seríssimos, né? Com líquidos que os astronautas têm naquele estado de imponderabilidade, né? O negócio assim, certo. Por isso que eles usam fralda, né? Hein? Eles usam fralda. Usam fralda. Não, agora na ISS tem banheiro. É um banheiro assim todo especial, que tem inclusive um sistema de aspiração. Parece um pouco a descarga de avião. Isso me faz lembrar uma cena que aparecia naquele famoso filme 2001, Odisseia no Espaço, em que o indivíduo, talvez o principal do filme, ele precisava fazer uma viagem à Lua, e durante a viagem tem uma hora que ele precisava ir no banheiro. E a cena era até muito engraçada, porque ao ir ao banheiro, ele acabava, antes de usar o banheiro, tendo que se deparar com uma tela ali, um cartaz com instruções, mas eram tão longas as instruções que o cara entrou em desespero, porque acho que a vontade de ir no banheiro dele não permitiria ele ler as instruções até o fim, né? As instruções de uso do banheiro. De uso do banheiro são terríveis, o estado de imponderabilidade é fantástico. E aqui o Carlos, esse nosso ex-aluno, registra isso, tá certo? E diz o seguinte, ele gravou os quase 300 programas em CD e eu sou no carro, e diz que aprendi muito. Que bom. E paradoxalmente tem mais um ex-aluno, Tarcísio. Um ex-aluno, o Ernesto Breslau. O Breslau diz o seguinte, que andou lá pelo ângulo, nos idos da década de 1960, quando as feras eram os professores Bloch, Marmo, Feigenbaum, Gabriel, Sidgel e outros, né? Pois é, era época... valeu porque ele disse que caiu no ITA por descuido. Tá certo. Você fez o ângulo em que ano, Tarcísio? 70? Eu já fui bem no finalzinho, começo da década de 70, né? De 1970. Eu comecei a dar aula lá... 72 eu fiz. Eu comecei a dar aula lá em 1969. Você era novato. Novato. Eu era novato. As meninas, que eram poucas na época, porque era um curso basicamente voltado para engenharia, elas se derretiam por sua causa. Por minha causa. Blue Eyes. Outro falou aí, Blue Eyes, os olhos azuis. Tá certo. Quem vê minha foto hoje fala, o que o tempo não faz? Agora, diz o motivo do e-mail. Você precisa passar num daqueles softwares de retoques digitais, né? Precisaria de um Photoshop. Um Photoshop. Diz aqui o Ernesto Breslau, que o motivo do e-mail dele é porque o Plug Eldorado traz cultura geral além de informática. A gente tenta, né, inserir algumas coisas. Aliás, no programa passado eu fiquei devendo uma pegadinha que uma vez assisti. Ainda vou contar um dia. Mas o motivo do meu e-mail é possível. Eu gostaria de entrar em contato com a sua filha, minha filha. Porque fiquei sabendo, no último programa, que ela está trabalhando na digitalização da biblioteca do José Mindlin. Realmente. A Carla, a historiadora, está fazendo isso. E os softwares de OCR, né? Os Optical Characters Recognition. Mas aquele é fantástico. Aquele que ela usa é um negócio assim... Não erra nada. Não só não erra nada, como é um negócio assim... monstruosamente eficiente. É uma coisa assim... Inclusive é uma máquina, dizem, caríssima, né? Diz, eu tenho de herança familiar... um diário brasileiro das expedições zoológicas do meu avô entre 1913 e 1929 pelo Brasil. Essa é uma coisa de valor histórico inestimável aí, né? Em grande parte manuscritos em alemão com letras góticas. Olha só.
Para a posteridade seria bom que fosse digitalizado, e se possível via OCR. Agora vai ser muito duro configurar um OCR que lê em letras góticas. Né? É verdade. E ter o texto passado por caracteres alfanuméricos, digitais normais. Como sou deficiente visual, não tenho como fazer, e precisaria de orientação de que é possível. Olha, eu vou entrar em contato com a Carla, vou ver se existe essa possibilidade. Aí você anota, você tem todos os dados dele aí no e-mail, né? Tenho. Por motivos óbvios a gente não vai divulgar, mas tá aí. E obrigado aí pelo seu e-mail, né? Pelo carinho aí. Você se refere a nós e aos lugares pelos quais nós já passamos, tá bom? Bem, vamos fazer o seguinte agora, Pierluigi. A gente tem aqui várias dúvidas ainda, muitas curiosas, outras de ordem técnica mesmo, envolvendo e dicas interessantíssimas ainda para o programa de hoje. Vamos fazer agora um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta falando aí dessas dicas e dúvidas que tem aos montes ainda para resolver, tá? Segura aí, já a gente volta. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Para quem se interessa por paleontologia, a página fossilrecord.net é imperdível. Através de uma figura, ela mostra toda a sequência de evolução dos seres vivos no planeta Terra, e de uma maneira extremamente didática. Clicando sobre os pontinhos alaranjados da figura apresentada, que correspondem aos pontos de divergência entre as espécies, abre-se uma janela auxiliar com detalhadas informações e vasta bibliografia. Para estudantes de biologia, é uma rica fonte de informação e inspiração para projetos de pesquisa. O site está em inglês, mas mesmo assim, se você não domina esse idioma, vale a pena consultar um dicionário ou então visitar aquele site indicado no Infodrop 974. Para acessar essa página sobre paleontologia, entre em www.intermatica.org e procure ali pelo Infodrop de número 979. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O nosso ouvinte Mauro Koch enviou uma dica para a criançada fazer um mapa do tesouro envelhecido, parecido com aqueles que se vê em filmes infantis. Pois é, mas ele requer a supervisão dos adultos, pois além do site estar em inglês, o processo de envelhecimento mencionado no site envolve uso de café, chá quente e outras coisas que não convém a uma criança lidar sozinha. O endereço é um pouco comprido, por isso é mais fácil entrar em www.intermatica.org e procurar o link existente no Infodrop número 414. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse o de número 284. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte do programa Plug Eldorado, se quiser entrar em contato aqui com a gente, mandando a sua dúvida, a sua dica, a sua sugestão, o endereço é info@redeeldorado.com.br. Mande um e-mail para esse endereço, lembrando-se sempre de que no campo assunto, né, o assunto do e-mail deve constar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para que você não seja confundido com um spammer, né, o pessoal que fica aí mandando essas propagandas indesejadas que estão se tornando cada vez mais pragas na internet. Tarcísio, temos uma dúvida aqui séria, do Everton. Ele diz o seguinte: eu estou com um problema no meu computador. Bom, não é só você. Aliás, coincidência, né? As pessoas que escrevem para esse programa normalmente têm problemas no computador. Mas diz o seguinte: ele é um pouco antigo, mas enfim. Quem? O computador? O computador. Enfim, antes de eu instalar a internet nele,
eu criptografei os meus arquivos para protegê-los. Depois que eu fiz a conexão com a internet, quando fui tentar abrir os meus arquivos, não dava. Apareceu uma mensagem de erro. E agora, como é que eu faço para tentar recuperar esses arquivos criptografados? Tem algum programa que possa recuperar esses arquivos? Nossa, a pergunta não está nada específica, né, Pierluigi? Quer dizer, criptografou você com que software? Como? Exatamente, esse é o problema. Quer dizer, que método você usou para criptografar seus arquivos? Veja, a criptografia de arquivos, né, a criptografia de dados, é uma medida, isso agora eu estou explicando para os demais ouvintes, é uma medida de segurança, né, que visa justamente proteger os seus dados, protegendo, consequentemente, a sua privacidade. O que é criptografar, basicamente? A palavra criptos, do grego, significa esconder, né, escondido. Sim, cripta é aquele lugar escondido que existe. Criptos, do grego, significa escondido. E grafia, grafar de uma forma escondida. Ou seja, embaralhar a forma, claro, embaralhar obedecendo um algoritmo matemático que possa ser aplicado depois para se desembaralhar, tá? Porque senão você embaralha e não adianta. Tem até aquele ditado, né, que nem 1000 sábios, um ditado chinês, né? Nem 1000 Quando sábios... um tolo joga uma pedra na água, nem 1000 sábios conseguem encontrá-la. Exatamente, né? Quer dizer, se você embaralhar um arquivo como um tolo, ou seja, sem saber qual é o método de embaralhamento que você está usando, depois nem 1000 sábios vão conseguir desembaralhar essa confusão, tá certo? Agora, só uma curiosidade, já que o programa foi dito que é de cultura geral, os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, montaram uma máquina que chamava Enigma. Ah, a máquina, é verdade. Chamava Enigma. Que justamente ela fazia o seguinte: quando um comandante quisesse mandar para o general ou vice-versa algumas ordens secretas, o que a máquina fazia era embaralhar a mensagem, depois ela era colocada na outra máquina Enigma e ela era desembaralhada. E teve um matemático inglês, Alan Turing, que foi um dos fundadores da área de informática, da computação, que conseguiu decifrar qual era justamente o algoritmo usado pela Enigma. Um cara assim fantástico, que depois acabou cometendo suicídio, porque naquela época na Inglaterra ser homossexual era crime. Sim. Ele acabou sendo perseguido, foi preso, né? acabou cometendo suicídio. Que pena. Bom, mas de qualquer forma, é isso, quer dizer, precisa saber, pelo menos, você precisa dar uma dica do que você usou para criptografar seus arquivos. Né? Porque existem alguns algoritmos matemáticos de criptografia, mais ou menos padrão. Né? E em função desses algoritmos, há programas que procuram, né, que pesquisam, testando esses vários algoritmos, a capacidade de decriptografar os arquivos. Né? Então há arquivos que servem para decriptografia, vamos dizer, né, para desembaralhar os arquivos, mas você precisa ter pelo menos uma dica aí de como é que você os criptografou originalmente, para ter chance de recuperar esses arquivos. Por exemplo, uma forma de embaralhar um arquivo para que ninguém consiga ler é pura e simplesmente substituir todos os caracteres por um código só. FF, encher de FF. Mas veja, você vai esconder dessa forma, de uma forma permanente, esse arquivo, porque não vai haver chance de você conseguir recuperá-lo. É a mesma coisa que apagar. É a mesma coisa que apagar. Vou esconder essa carta, vou tacar fogo nela. Outro dia apareceram lá, surgiu uma pessoa lá em casa com um problema desse. Falou: olha, eu tinha esses arquivos de Word, acho que a minha máquina pegou um vírus e eu não consigo mais abrir. Aí eu fui investigar, byte a byte, esses arquivos. Todos os caracteres dos arquivos originais haviam sido substituídos por FF, pelo código 255, né, na tabela ASCII. Em hexadecimal. Em hexadecimal é o FF. E aí? Não tem como recuperar. Por quê? Porque o vírus fez um trabalho bem feito, ele apagou literalmente, né? Quer dizer, ele não só embaralhou. Então, se é o caso de você tendo embaralhado com algum software, tente lembrar no mínimo esse software que você usou para criptografar seus arquivos. Se não foi um software, se foi um recurso do próprio Windows, qual foi a versão de Windows, ou enfim, o que você usou para criptografar os arquivos. Zipar um arquivo, compactar um arquivo, é uma forma de criptografá-los também. Né? Tem muita gente, por exemplo, que zipa, né, dá uma compactada nos arquivos
com a utilização de uma senha. E depois, obviamente, para descompactar, você precisa usar essa mesma senha. Isso é uma forma de proteger. Na internet, quando você manda arquivos confidenciais numa transação bancária, por exemplo, para que eles não sejam interceptados no meio do caminho, como ocorria no caso da máquina Enigma, né? Eles trafegam pela rede criptografados, para que, se alguma pessoa eventualmente conseguir interceptar esses dados, ela não sabe o que fazer com eles, porque existe uma chave de criptografia. E é claro, para que as criptografias não fiquem abertas, porque senão, se você pegar um software que conheça todos os métodos de criptografia, ele vai testar um por um até conseguir decriptografar qualquer arquivo. Mas para evitar esse tipo de coisa, existem as chamadas chaves de criptografia, que dependem de uma senha, de uma contrassenha, às vezes tem uma chave pública, uma chave privada, enfim. Tem uma série de... Existe todo... Se você for numa livraria de informática, ou que contenha livros técnicos, pelo menos, há livros e livros explicando o que é a criptografia e os métodos matemáticos de fazer isso, tá? Então, a sua pergunta não é nada simples, não. A gente precisa, no mínimo, saber qual foi o programa que você utilizou para criptografar. Agora, uma técnica de criptografia muito, muito interessante é aquela dos números primos, né? Ou seja, o que você faz? Você escreve a tua mensagem da seguinte forma. Digamos que a letra C seja o número 3. É muito óbvio, né? Muito óbvio, é a terceira letra do alfabeto. 2 elevado a 3. O próximo número primo é 5. Aí você quer a letra A, então você põe 5 elevado a 1. Aí você quer a letra B, então você põe 7 elevado a 2. Ou seja, você coloca como expoente os teus códigos como expoente de números primos. E depois multiplica. Aí dá um número gigantesco. Aí esse número gigantesco, do outro lado, o que eles fazem? Eles fazem a fatoração, aquele método que a gente aprende na oitava série, na sétima série, no antigo ginásio. Se fatora, descobre os expoentes e consegue decifrar a mensagem. Só que os bancos fazem o quê? Eles usam números primos gigantescos, que se você não sabe quais são, você não vai conseguir fatorar aquilo nunca. Tanto é que tem gente que vende números primos para os bancos, né? Sim. Tem gente que descobre números primos imensos e aí vende para os bancos. Como uma chave de criptografia, né? Criptografia, né? Aí tem uma dúvida aqui na realidade, do Udo, um ouvinte nosso, Udo61. Udo, tá toda hora. O Udo é aquele do apagar todas as fotos menos uma. Isso. Então, ele diz que usa o Screen Hunter há 1 ano, que foi uma sugestão da gente mesmo. Screen Hunter, para quem não sabe, é um softwarezinho que está lá, a dica dele no Infodrops, lá nos www.intermatica.org. É um softwarezinho que faz a captura de tela, mas dentro de uma área que você seleciona, né? Não a captura como, por exemplo, faz aquela tecla Print Screen. Você consegue capturar uma tela e gravá-la na forma de um arquivo de imagem, né? Ele diz, é muito bom, e quem quiser assinalar alguma coisa pode copiar como GIF, e aí encher tudo de setas, circunferências. Sim, com GIF você entra num software de processamento de imagem, você retoca e põe coisas em cima, o tanto que você quiser, né? Aí ele fala assim, que ele usa normalmente o Google Chrome. Por culpa nossa, como navegador. E ele não consegue achar um add-on, como existe no Firefox, do tipo Webmail Notifier, ou seja, daqueles que avisam quando chegou algum e-mail. Ele diz que procurou no www.mychromeaddons.com. Olha, essa é uma dica que nem nós conhecíamos. Então veja, parece que há um site, o mychromeaddons.com, no qual você consegue achar add-ons, que são esses acessórios, né, para o Google Chrome. Assim como existem os plugins do Firefox, existem esses add-ons para o Google Chrome. Mas não achou nada. Será que existe alguma coisa, algum add-on, algo similar, que nos avise do recebimento de e-mails, usando aí o Google Chrome? Tá? Ele diz que se acostumou com o Google Chrome, foi sugestão nossa, culpa nossa, e ele acha os outros navegadores uma porcaria agora comparados com o Google Chrome. Não, depende, tem gente que é fã incondicional do Mozilla Firefox, até agora não vi ninguém falar muito bem do Internet Explorer, né? Bom, de qualquer forma está lançado no ar, viu, Udo?
Especificamente você trabalha com o Google Chrome, né, gosta de mexer, navegar usando o navegador Google Chrome, e quer uma espécie de Webmail Notifier, ou seja, um notificador de chegada de arquivos de recebimentos de e-mail, tá? Então é isso, basicamente, o que ele quer. Né? Vamos ver se alguém tem uma dica a respeito disso. Agora, Tarcísio, você falou agora há pouco no famoso print screen. O Reinaldo aqui, ele diz o seguinte: ele acessou aquele vídeo que está na internet, não sei aonde, acho que deve estar lá no site da Globo, de quando eu fui lá no Faustão tentar explicar como funciona a panela de pressão, lembra? Ah, eu lembro. Eu tentei explicar, teria conseguido se ele tivesse me deixado falar. Mas, não, tô brincando, ele é uma pessoa muito simpática. E, na realidade, eu mesmo caí nessa armadilha. O que eu fiz? Eu fui assistir o vídeo e falei, eu quero gravar uma foto minha ao lado do Faustão. Tipo, fazer um screenshot. Screenshot. Né? Aí apertei o print screen, salvei, fui para um software, o PaintNet, né? O Paint.net, dei um colar e veio a tela inteira com um retângulo preto. Ou seja, estava a tela toda, mas onde estava aparecendo o vídeo, um retângulo preto. Um retângulo preto. Ou seja... Não houve a captura da imagem daquele frame. Não houve captura da... Não, e tentei em todos... Até achei que fosse um frame após o outro, nada disso. Não copia, ponto, final. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? O Reinaldo Menezes diz que não, dá para copiar. Só que você tem que ver o filminho, esse que você está vendo, com o... Como chama aquele? O Windows Media Player. Ah, tá. Só que você tem que fazer o seguinte, tem que ter um truque. No Windows Media Player 11, você deve clicar em execução, depois em mais opções, depois vai na aba desempenho, depois clique em avançado e finalmente desmarcar usar sobreposições. E no Windows Media Player 10, mesma coisa. Mesma coisa assim, menu ferramenta, opções, desempenho avançado, desmarcar sobreposições. Então atenção, para fazer isso, para poder capturar um frame, né, fazer uma foto, entre aspas, a partir de um quadro, de um vídeo, usar o Windows Media Player 10 ou 11, a única diferença é, no 11 você começa clicando em execução, e no 10 você começa clicando em menu ferramenta. E a partir daí vai em opções, depois na aba desempenho, a seguir clique no botão avançado, aparece uma telinha nesse avançado, referente a esse avançado, aí você deve desmarcar a opção usar sobreposições. Pronto, aí você consegue capturar usando o print screen. Eu estou com uma dúvida aqui, viu, Pierluigi? Diga. Essa não é de vídeo, mas tem a ver com foto, né? Você estava querendo tirar uma foto de um vídeo, né? Isso. A Ana Paula disse que está interessada em comprar uma nova câmera digital, porque ela disse que a antiga dela é bem modestazinha e com poucos recursos. E ela está querendo saber o que é interessante numa nova câmera, e particularmente ela quer saber o que são esses detectores de rosto dessas câmeras digitais. Tem algumas câmeras que têm esse recurso de detector de rosto da face da pessoa. E o que é e para que serve? Qual é a vantagem de ter isso? Pois bem, não tenho a menor ideia. Eu dei uma conversada com o Thales, né, o nosso amigo lá, diretor da Full Frame. Aliás, quem tiver interessado em entrar em contato é www.fullframe.com.br, o endereço do site. E o Thales me respondeu o seguinte: essas câmeras mais modernas, elas têm muitos recursos, vários novos recursos têm surgido ultimamente. O detector de rosto já até é um recurso relativamente, não digo antigo, mas já com certeza ele tem mais do que uns 2 anos aí de uso nas câmeras digitais. A intenção é tornar as fotografias cada vez mais próximas de fotografias profissionais. Um grande problema, por exemplo, que havia nas câmeras, e hoje praticamente isso já desapareceu, é o problema de tremer. Muito mais grave do que nas câmeras convencionais, nas digitais, se você treme, a imagem sai realmente tremida. Né? Isso é tremer. Isso é tremer mesmo, sai um borrão, né? Não sai aquela coisa meio fora de foco só, sai um borrão.
E eles colocaram os estabilizadores de imagem nas câmeras. Hoje praticamente todas as câmeras têm isso, né? Então visa dar essa minimizada naquela famosa tremida da imagem. O detector de rosto é um recurso que existe, segundo o que o Thales explicou aí, para melhorar o desempenho do mecanismo de autofocagem das imagens. O autofoco, né? Você não precisa focalizar. Antigamente, ou nas profissionais digitais você precisa focalizar, digamos Exato. assim, mas nas digitais para uso semi-amador ou quase isso, você não precisa mais focar porque ela tem um mecanismo automático, né? Automático de foco, né? E como é que funciona esse mecanismo automático de foco? Normalmente existe uma área, uma região retangular, central, ali do campo da fotografia, né? Você consegue perceber isso pelo visor, e ele pega o objeto que está nessa posição central para promover a focalização em função desse objeto. Tanto é que se você, por exemplo, fosse fotografar uma pessoa, mas o enquadramento tinha que ser tal que a pessoa não devesse pertencer ao centro da imagem, mas ela ficar num canto da imagem, e o restante, sei lá, se é uma bela paisagem, se você pura e simplesmente batesse a foto, a paisagem estando muito mais afastada do que a própria pessoa, a paisagem sairia em foco, porque ela estava na posição central, mas a pessoa, no canto da fotografia, apareceria fora de foco. Então um truque que a gente usava muito era esse, era primeiro focalizar a pessoa disparando, ou não disparando, melhor, pressionando o cursor do disparador até a metade. Para travar o foco. E mantendo assim, né, com o cursor até a metade, aí você reenquadrava a imagem, pondo a pessoa lá no canto, do jeito que você queria, e depois acabava de disparar, pressionando o restante do cursor, né, do disparador. Aí saía do jeito que você queria. A pessoa saía em foco, a imagem ali no infinito, mais bem iluminada, saía relativamente também em foco, e tudo dava certo. O detector de rosto, ele faz isso automaticamente para você. Se você ligar o detector de rosto, onde quer que esteja a pessoa, ele põe um quadradinho no rosto da pessoa, indicando que ela, ou várias pessoas que eventualmente aparecerem na cena, são os focos, né? São as pessoas, são os objetos que devem ser focalizados. Aí então ele prioriza a focalização dos rostos das pessoas. Aí você simplesmente mira a imagem, ele já vai focalizar através desse detector a área ou as áreas, né, que são os rostos das pessoas, e já põe em foco a turma toda, a cara de todo mundo. Aí é só disparar. Ou seja, é mais um mecanismo interessante para quem principalmente tira fotos de pessoas, né, que eu acho que é a grande maioria, e quer que as pessoas garantidamente tenham os seus rostos sempre bem focalizados. Como, por exemplo, um fotógrafo de casamento. Isso. O que interessa não é fotografar a palmeira. Exato, é fotografar o rosto, deixar o rosto da pessoa em foco, não borrado, né? Agora, fora de foco. Você sabe como funciona o algoritmo que faz com que a máquina sozinha consiga focalizar? Ele simplesmente faz o seguinte: digamos assim, há um pequeno movimento nas objetivas de maneira a procurar para frente ou para trás qual é o foco ideal. Qual é o foco ideal? Aquele no qual a distribuição de cores dentro daquela área é a mais irregular possível. Por quê? Porque se quando uma coisa está fora de foco, não fica tudo mais ou menos uniforme? Fica. Ou seja, quanto menos uniforme for a distribuição de cores dentro daquela área a ser focalizada, mais está no foco, mais corretamente está no foco. Interessante, né? Agora tem também o detector de sorriso, né? Pois é. Câmeras que tem detector de sorriso. Então, se você quiser não só que os rostos das pessoas estejam focalizados, mas que a fotografia seja tirada no momento que a pessoa esteja sorrindo, então existem algumas câmeras que você aciona o detector de sorriso e o disparador realmente, efetivamente, só funciona na hora que a pessoa estiver sorrindo. Ou seja, que a câmera entender que o cara está sorrindo. Se o cara não estiver sorrindo, com esse recurso ativado, a câmera simplesmente não dispara. Né? Pois é, e tem gente que jamais vai ter uma foto na vida, porque tem cara que não arranca um sorriso do desgraçado. Eu estava falando com o Thales a respeito dessas novas tecnologias que estão sendo implementadas nas câmeras digitais,
Eu acredito que no futuro próximo vai ter câmera robozinho. Você fala, vai lá e fotografa. Ela vai e fotografa sozinha, sabe? Mas, não precisa fazer nada. Agora, tira um pouco a graça, né, da coisa. Quer dizer, o camarada ele passa a ter orgulho de ter escolhido o tema da foto, mas deixa de ter orgulho de ter conseguido criar uma boa foto. Ele né? consegue fotos, né, vamos dizer assim, tecnicamente perfeitas, mas a criatividade fica um pouco limitada. Tanto é que câmeras profissionais, elas não só têm, vamos dizer, toda essa parte automática disponível, como ela tem a possibilidade de você desligar o automático total dela e trabalhar totalmente no manual, né, dando essa chance para o fotógrafo experimentar, né, porque às vezes o fotógrafo quer que a fotografia saia desfocada. Outras vezes ele quer que a fotografia saia com a silhueta de uma pessoa e não seja disparado o flash. Né? Então existe uma série de coisas que o fotógrafo às vezes quer experimentar e é claro que essa automatização toda que tem sido implementada aí, ela acaba atrapalhando o trabalho do fotógrafo, de criatividade do fotógrafo. Pois né? é. E no fundo, o que acontece até nos editores de texto, né? Que introduzem correções e tomam iniciativas que você não quer. É uma coisa que você não quer que ele faça, mas ele faz sozinho, né? Agora, o Jairo Pascoal de Florianópolis, ele diz o seguinte: vou amolar vocês mais um pouco. Não, você não amola, Jairo, você tem perguntas interessantíssimas. Olha o que aconteceu com ele, Tarcísio. Eu uso o Firefox já há alguns anos, tanto no computador em casa como no trabalho. Eu também, viu, Jairo? Dias atrás, ao abrir o Firefox, apareceu uma janelinha com a mensagem: Use Internet Explorer, you dope. I didn't hate Mozilla, but use IE or else. Traduzindo, Tarcísio. Use o Internet Explorer, seu trouxa, né, seu dopado, sei lá. Eu não odeio o Mozilla, mas use o Internet Explorer ou alguma outra coisa. Logo em seguida, fechou o navegador. Tenho 2 computadores no ambiente de trabalho e nos 2 ocorreu a mesma coisa. É vírus, né? Não é mais possível abrir o Firefox. Ele fecha automaticamente logo depois de abrir. Não é uma coisa revoltante? Imagino que haja uma espécie de spyware da Microsoft. Não, jamais a Microsoft, como é uma empresa séria, produziria um banditismo dessa ordem. Com certeza absoluta, Jairo, é um vírus, né, Tarcísio? É um vírus que visa atormentar a vida do pessoal que está usando o Internet Explorer. Não, o Firefox. Aliás, o Firefox, né? Ele não deixa o Firefox funcionar adequadamente. Aliás, não deixa nem funcionar. Eu passaria um bom antivírus. Eu também passaria um antivírus, um bom anti-spyware ou coisa parecida, justamente para que você consiga eliminar esse inconveniente da sua máquina. Eu vou dar uma pesquisada de qualquer forma para descobrir. Agora, nunca tinha havido uma coisa desse tipo. Agora, a minha pergunta é, o que leva o autor do vírus a mandar uma mensagem dessa? Qual é o problema? Ele deve odiar o Firefox por algum motivo secreto. Exatamente. Certo? Talvez seja exatamente alguém que ama a Microsoft, né? Ou um programador do Firefox roubou a namorada dele. Ou coisa assim, né? Deve ser algo do tipo. Aliás, o primeiro vírus ele surgiu baseado numa vingança, né? Era um indiano que tinha feito um programa de joguinho e roubaram a ideia e o joguinho dele. Só que ele, para se prevenir, tinha feito um vírus bomba dentro do joguinho, que depois de um certo tempo de uso, acabava por apagar todos os dados da máquina. E aí a turma teve que recorrer ao autor para saber, como é que a gente resolve isso? Então me paga tanto. Quer dizer, no fim, foi um ato de vingança, na realidade, por ter sido despedido e roubado. Bom, com esse pequeno comentário, a gente encerra mais esse programa de hoje, esse de número 284, agradecendo a todos vocês que ficaram nessa última 1 hora plugados na gente. E aproveitando para convidar a todos para se plugarem no próximo programa. Obrigado, até logo a todos, até logo Pierluigi. Até logo Tarcísio e até logo Alexandre e até semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.